homem dá entrada em um quarto de hotel e seu corpo é encontrado sem vida há menos de 24 horas nesse mesmo quarto. Poderia ser mais um caso de suicídio ou apenas de morte por causas naturais como um infarto. Mas conforme as investigações foram avançando, o que realmente aconteceu no quarto 348 começou a se tornar um dos casos mais bizarros já narrados. Mais uma sexta-feira aqui, firmes e fortes, e hoje eu trouxe um dos casos mais misteriosos narrados em um canal de True Crimes. Eu tenho certeza que nenhum de vocês vão conseguir saber o que acontecerá no final dessa história, porque geralmente a gente até sabe quem matou, quem morreu nas narrações, mas no caso de hoje eu duvido você adivinhar. Mas se você curte casos como esse, já vai deixando aqui o seu like e se inscrevendo no canal para ajudar a essa comunidade a bombar. E agora, vamos ao caso. Greg Flanagan e Suzy Flanagan eram casados há algum tempo. Greg viajava muito a trabalho e ele trabalhava em navios cargueiros e passava meses fora a trabalho em alto mar. Ele chegou a se aposentar e começou a trabalhar com arrendamento e terras para mineração. A empresa em que trabalhava ficava em uma cidade chamada Belmont, no Texas, e sempre que ele ia para lá, a empresa alugava um quarto de hotel para que ele pudesse passar as noites quando saía do trabalho, já que sua casa ficava bem distante. O ano era 2010 e era mais uma noite comum, onde Greg fumava seus cigarros e via televisão. O hotel em que estava hospedado se chamava Elegante. O quarto onde Greg estava era mais ou menos assim. Assim que você entrava, havia um banheiro à esquerda da porta e mais à frente, no reto, havia uma cama king size encostada na parede direita. E na parede esquerda ficava a televisão. E a cama ficava de frente para a TV. Enquanto ele assistia a TV, ele recebeu um e-mail da esposa e ao abrir o e-mail, ele sentiu uma dor terrível. Então ele se esforçou para sair da cama, foi em direção à porta antes de cair no chão. Mas ele já estava morto. Ele caiu com as pernas abertas e o rosto virado num tapete verde no chão. Na manhã seguinte, Suzy ligou para o escritório de Greg, pois achou estranho o fato dele não ter ligado pela manhã, já que era um costume dos dois Greg ligar assim que acordava. Ela se preocupou mais porque, ao ligar para o marido, ele não atendia o telefone. Dois colegas de trabalho, ao receberem a ligação de Suzy, esposa do Greg, estranharam ele não ter aparecido no escritório e foram até o quarto de hotel onde ele estava ficando. Eles bateram a porta, mas ninguém atendia. Então eles pediram ao gerente do hotel para que abrisse a porta e se depararam com Greg morto no chão. A polícia foi acionada e quando a polícia chegou com a ambulância, eles encontraram Greg caído no chão com um cigarro entre os dois dedos da mão esquerda. O corpo estava azul acinzentado e também tinha uma mancha molhada na virilha do pijama azul que Greg vestia. Uma hora depois, o investigador Scott Apple apareceu na cena do crime e ao chegar no local ele percebeu que não havia sinais de arrombamento e não tinha nada perturbador no quarto, assim como não havia nenhuma ferida ou sangue no corpo de Greg. A carteira da vítima ainda estava no bolso traseiro da calça que ele havia deixado na cadeira e havia dinheiro dentro, o que descartou qualquer hipótese de roubo. O detetive Scott ouviu as pessoas dos quartos vizinhos, mas ninguém tinha ouvido nada e ele imaginou que aquele caso tinha sido uma morte natural. Ele até vasculhou as malas de Greg para saber se tinha algum comprimido que pudesse ter ocasionado a morte, mas realmente não tinha nada. Sua esposa ficou abalada ao saber de sua morte, mas relatou à polícia que o marido não costumava cuidar da saúde. Comia muitos doces, fumava muito, não ia a médicos, não praticava exercícios. Então todos acharam que realmente havia sido um infarto. A polícia tirou algumas fotos da cena e depois levaram o corpo para a autópsia. O legista, que se chamava Dr. Tommy Brown, levou cerca de 45 minutos para examinar o corpo de Greg e após uma primeira inspeção, o único ferimento que ele encontrou no corpo tinha sido um ferimento de 2,5 cm na bochecha de Greg que aconteceu quando ele bateu de cara no tapete ao cair. Mas ele também percebeu que Greg estava com uma laceração de meia polegada na virilha
e seu saco escrotal estava bem inchado e descolorido. O hematoma se espalhou pela região da virilha e também pelo quadril direito. Alguma coisa tinha atingido ele ali. Foi então que abriram a frente do tórax e eles encontraram uma quantidade muito grande de sangue, assim como muitos danos internos, e tinha também algumas lacerações no intestino, no estômago e no fígado, além de 2 costelas quebradas e um buraco no átrio direito do coração. Parecia que alguém o espancou até a morte. Mas aquilo não fazia muito sentido, pois não havia nenhum hematoma externo no corpo. Então o legista concluiu que aquele pequeno corte na virilha tinha sido causado por um chute muito forte e ele também teria levado um golpe no peito. Então decidiram colocar no relatório da autópsia a causa da morte como homicídio. E assim que o investigador soube do relatório, ele ligou para o legista para saber mais detalhes, e o legista informou que aquela quantidade de danos no corpo parecia como de uma pessoa que havia sido atropelada. Foi então que o detetive Scott voltou para a cena do crime para analisar melhor. Os meses se passaram e após 6 meses ele ainda não tinha nenhuma evidência do que havia acontecido. Então o investigador pensou que Greg poderia ter sido espancado em algum outro lugar e depois levado para o quarto de hotel. Mas quem faria isso com Greg? Ele não parecia ser uma pessoa que tinha inimigos. Então decidiram interrogar Suzy, que afirmou que Greg era um cara legal e que os dois se casaram 2 vezes. A primeira quando eles eram crianças e tiveram um casamento de mentirinha. E depois eles se reencontraram na vida adulta e se casaram mesmo. Greg raramente cruzava com qualquer outra pessoa no hotel, pois ele chegava do trabalho e ia direto para o quarto. Ele não costumava ficar no bar do hotel, mas os registros de manutenção indicaram que em algum momento durante a noite, Greg estava cozinhando com o micro-ondas que tinha no quarto e ele acabou explodindo o circuito elétrico. Então o quarto dele e o quarto 349 ficaram sem luz. Foi então que Greg ligou para a recepção para informar que estava sem luz e mandaram um eletricista ao quarto para reiniciar o disjuntor. Foi então que Greg confessou que tinha sido culpa dele. O rapaz da manutenção tinha uma ficha criminal como agressor sexual e os investigadores começaram a imaginar se o homem teria tentado abusar sexualmente de Greg, por isso ele estava com aquele ferimento na virilha. Então a polícia decidiu investigar esse rapaz. Ele passou por muitas horas de interrogatório, mas eles não conseguiram nada contra ele. Mas uma teoria sobre a morte de Greg foi levantada, pois alguns eletricistas que estavam hospedados no quarto 349 e trabalhavam para uma empresa petrolífera estavam juntos com outros trabalhadores naquela noite bebendo e podem ter ficado irritados com a falta de energia e talvez tenham ido bater em Greg pelo que ele fez. Mas alguns desses eletricistas já tinham sido interrogados no dia em que Greg morreu, mas nenhum deles falou que teve qualquer interação com ele. Foi então que o investigador chegou a interrogá-los novamente, mas eles pareciam bem amigáveis. Os homens que estavam no quarto 349 naquele dia se chamavam Lance Miller e Tim Staines e só disseram que ouviram Greg tossindo quando eles voltaram do trabalho. Eles ofereceram os celulares, as carteiras para contribuir com a investigação. E quando nada foi descoberto, o investigador chegou a suspeitar de Suzy, mas não tinha nada que a incriminasse. Meses se passaram até que uma advogada amiga de Suzy entrou em contato com ela e indicou um investigador particular chamado Ken Brennan, que acabou entrando no caso. Ele fez várias perguntas a Suzy, inclusive sobre a fidelidade dele, sobre acordo de seguro, para que ele pudesse ter certeza de que ela não estava envolvida no assassinato. Logo depois, Brennan viajou até a cidade, encontrou o investigador Scott e os dois foram até a cena do crime. Brennan viu as fotos da cena e da autópsia e ele afirmou que sabia o que havia acontecido. Scott ficou sem acreditar, mas antes que ele falasse qualquer coisa, Brennan ligou para Suzy e perguntou se Greg era canhoto ou destro. Ela falou que ele era destro e perguntou com que mão ele segurava o cigarro quando ele fumava, e ela falou que era com a direita, então ele desligou. Ao desligar o telefone, Brennan explicou a Scott que a esposa de Greg falou que ele sempre ligava o ar-condicionado à noite, ou seja, quando a polícia chegou ao quarto naquele dia de manhã, estava muito quente,
o que significava que daria para saber a hora da morte de Greg, pois naquela noite o ar-condicionado desligou na mesma hora que o disjuntor caiu e ele ficou sem luz. Os registros do hotel também mostram que o homem da manutenção deixou o quarto de Greg com ele vivo às 8h30 da noite. E como ele começou a ver um filme na TV, deve ter esquecido de religar o ar-condicionado, pois o quarto ainda estava frio, pois o ar estava ligado antes da luz cair. E foi aí que a morte aconteceu, tudo depois da queda de luz, mas antes do quarto esquentar o suficiente para que ele pudesse religar o ar. Parece coisa de filme. Além disso, aquele cigarro na mão indicava que se ele tivesse sido espancado fora do quarto do hotel, os espancadores não poderiam tê-lo espancado, levado para lá e ter colocado um cigarro fumado por ele na mão dele. O mais provável era que ele tenha acendido o cigarro antes da agressão, pois a questão era, se ele era destro, por que o cigarro estava na mão esquerda? Mas sim, ele poderia ter ido em direção à porta e ao abrir a porta com a mão direita, ele teve que segurar o cigarro com a mão esquerda. A primeira hipótese era que os eletricistas tivessem espancado Greg ali na porta do quarto mesmo, então eles começaram a revistar esse quarto 348 até que Brennan viu um furo que estava na parede entre o quarto 348 e o 349 e ninguém tinha notado esse furo lá. Brandon foi até o quarto 349 e lá viram o mesmo furo. Mas esse buraco estava coberto com uma massa que depois eles foram descobrir que era só pasta de dente. Eles colocaram um laser dentro do buraco e viram que o laser apontava diretamente para a cama em que Greg estava deitado. E pelas conclusões de Brennan, Greg havia levado um tiro, mas aquilo não fazia sentido, muito menos para o legista que não viu nenhum ferimento à bala. Tudo muito estranho. E agora não havia o corpo do Greg para confirmar porque ele havia sido cremado. Então Brennan pegou as fotos da autópsia e examinou de novo. A conclusão foi que a bala entrou pelo saco escrotal, que tem uma pele mais fina e flexível, e a pele se fechou quando a bala entrou, e ao entrar pelo saco, a bala fez os ferimentos internos que foram vistos na autópsia. Os eletricistas novamente foram interrogados, mas dessa vez meio que os investigadores já foram acusando, pois sabiam o que tinha acontecido. O Tim Staines foi depor e Brennan falou para falar a verdade ou ele seria preso, até porque ele deu um depoimento falso. Então no dia 1º de junho de 2011, toda a verdade apareceu. Tim falou que havia uma terceira pessoa com ele, Miller, no quarto chamado Pasano, e contou que os três estavam bebendo no quarto 349 e Miller pediu para Pasano que buscasse cervejas que estavam no carro dele e também uma pistola. E quando Pasano voltou, Miller sacou a arma e começou a apontar para todos brincando. Foi quando ele apontou a arma para o Tim que acabou se zangando e xingando Miller. Então ele decidiu apontar para o Pasano e a arma acabou disparando. Miller pensou ter acertado Pasano e entrou em desespero. E quando percebeu que não acertou o amigo, ele se virou e viu que tinha um buraco na parede atrás dele. Miller ficou muito nervoso e guardou a arma, levando de volta para o carro. Quando ele voltou, o Pasano já tinha voltado para o quarto e ele e o Tim desceram para o bar. No dia seguinte, ao verem os policiais no quarto 348, eles ficaram em choque pensando que tinham matado Greg. Mas se acalmaram quando ouviram Scott falar que a morte tinha sido de causas naturais. E no dia 29 de outubro de 2012, Miller foi levado a julgamento, estava aguardando a sentença, quando o juiz disse que aquele caso foi um acidente. Mas ele também disse que envolveu uma série de escolhas erradas, desde brincar bêbado com uma arma até não prestar socorro. Isso levou a tirar a vida de uma outra pessoa, e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Pessoal, que caso foi esse? Não, fala pra mim. Até o final você não imaginou que esse seria o desfecho, é ou não é? Bem, eu vou ficando por aqui e já deixo o meu conselho: não brinquem com armas de fogo. Isso pode ser fatal. Me despeço e te espero na próxima sexta. Beijão!